mais um podcast do Clube Empreende Mulher e hoje com uma convidada especial. Lembrando que todas as nossas convidadas participam da comunidade de empreendedorismo Clube Empreende Mulher. Hoje nós estamos aqui com uma advogada e eu já estou cheia de perguntas para fazer para ela que vai contribuir muito aí para vocês. Rafaela Ricken, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fá. É um prazer imenso estar contigo aqui. O prazer é meu. Rafa, vamos lá. Como que tu escolheu a advocacia? Vamos começar do começo, né? Tem alguém na família? Por que surgiu esse desejo? Então, começou com o meu pai. Na época, há bastante tempo atrás, eu estudava no ensino fundamental ainda, e ele trabalhava como técnico em radiologia à noite, e de manhã começou a cursar direito. E eu comecei a acompanhar, né? Ele saía do plantão, me pegava no colégio, depois da faculdade, e começou aquelas perguntas, mas como é que não é? E começou a surgir o desejo de fazer direito. Aí, na época, ele se formou, participei, né, dos trâmites ali no TCC. Na época, internet de escada, então dava aquele trabalhão para fazer as pesquisas, ajudava Tu deve ele. até ter dado uma ajudinha, né? Ah, com certeza. E daí surgiu esse desejo. Fui em frente, né, comecei a faculdade, me formei. E aí sim, comecei a pensar no que fazer, em que área atuar. Na faculdade tu não tinha clareza de que área tu ia seguir? Nenhuma clareza. Na época, durante a faculdade, eu fazia um estágio. Todo o período da faculdade eu fiz estágio no judiciário. Então, era zero contato com a advocacia. Não era uma coisa que eu pensava, não tinha em mente. E daí, quando terminei a faculdade, comecei a pensar, agora eu vou fazer a OAB, né? Que são as etapas que a gente vai pulando. Fiz a OAB, passei, e daí pensei, agora, para onde eu vou? Tava em voga muito a questão da reforma da Previdência, daí eu pensei, vou investir nessa área, né? É uma área que daqui a pouco vai mudar, então vou me preparar, vou me antecipar. E comecei a fazer a pós-graduação em Direito Previdenciário. E aí foi realmente onde eu me encontrei. E quando começou o empreendedorismo? Vou abrir um escritório. Foi bem depois. Me formei, passei na ordem, aí comecei a pós e procurar um trabalho relacionado com aquilo que eu estava estudando. Então, foram alguns anos, aproximadamente 3 anos aí em escritórios de advogados como associada, entendendo como realmente era a realidade de um escritório, o que se fazia na advocacia, porque quando a gente está na faculdade é uma linha bem distante entre a teoria e a prática. Uhum. Então, quando eu saí da faculdade crua, fui para o meu primeiro emprego e entender realmente como era a vivência, foi muito diferente. E é até assustador, né, Rafa, no começo? Porque a gente pensa assim, a gente não vê a hora de se formar. Sim. E aí, quando se forma, a gente pensa, meu Deus, quem é que vai me salvar disso agora, né? Como é que começa? Exatamente. Então, até chegar num ponto de pensar em abrir um escritório, foi uma longa caminhada, não só profissional, mas como pessoal também. Uhum. Porque eu não me sentia preparada. Uhum. Né? Às vezes, no escritório, chegava um cliente, tu és advogada? Uhum. As pessoas não olhavam para mim como uma profissional ainda, né? Muito jovem, mulher. Passei pelas mesmas dificuldades. A sociedade ainda tem muito enraizada essa questão de ser um advogado, um senhor, né? Um homem por trás da advocacia. Então, tudo isso ia gerando aquela insegurança. Será que vai dar certo? E aí foi onde, no caminhar da vida, eu encontrei o meu sócio, que é meu esposo. E ele já tinha o escritório dele. E começou, né, a conversar comigo. Não, Rafa, vamos trabalhar juntos. Vamos investir a nossa energia em algo que é nosso. Tu és uma excelente profissional, né? Sempre me colocando para cima. E aí foi onde eu tomei a decisão de sair do meu trabalho para empreendermos juntos. E vocês já eram casados? Na época, nós éramos noivos. Não, eu imagino o medo, né? Porque eu também empreendo com o meu marido. E quando a gente começa, eu comecei sozinha no empreendedorismo. E quando a gente começa isso de empreender junto com o marido também, é uma dor. Sim. E uma alegria, né? Sim. Uma alegria de ser alguém que a gente conhece. Uma alegria de ter com quem compartilhar os medos Sim. e os receios. Mas também uma dor de, se não der certo. Sim, para onde corro? Iremos? Como faremos? Sim. Então, quando a gente teve essa conversa, realmente foi uma conversa bem livro aberto. Como é que vai ser, como a gente vai se portar, né? E entender, a gente fez um acordo, né?
No escritório, somos sócios e dentro de casa somos um casal. E foi muito importante para que realmente as coisas dessem certo. Quando a gente fecha lá a porta do escritório, os problemas, os processos, os clientes ficam lá e a gente, claro, debate em casa sobre o assunto, Não mas... tem como, né? Esses dias uma pessoa me perguntou assim, ai, como é que tu faz? Se o teu marido falam sobre negócio em casa, eu disse, gente, em casa, no banho, né, no almoço, na praia, então assim... Tem momentos que ocorre, a gente precisa ter um equilíbrio, não pode ser o tempo todo, né? Mas não tem como fugir disso, né? Não, inclusive, como tu disse, tá na praia, veio uma ideia. Uhum. Lembrei de uma tese Ou aqui passa para um processo. cliente. É inevitável. Então, é exatamente isso. É um misto de responsabilidade, de saber que o nosso lar está totalmente ligado, né, ao escritório, é a nossa a renda, né, é onde surge a nossa sobrevivência, mas também é gostoso de saber que o teu parceiro sabe da tua dor, tu confia integramente naquela pessoa, tu sabe os valores dela. Os dois olham para o mesmo lugar, isso ganha muita força, né? Sim, e de ter a compreensão, né, também. Então, hoje eu vejo que eu não estaria onde eu estou se eu não tivesse tomado essa decisão. Com certeza. E sou muito grata por ele ter realmente colocado sementinha. Essa sementinha de, Rafa, dá certo. Vamos caminhar essa caminhada juntos. Ô, Rafa, e vocês têm áreas diferentes que se complementam? Ele gosta mais de um lado, tu gosta mais de outro? Conta pra nós. Então, a gente tem sim áreas que se complementam, né? Eu sou especialista em direito previdenciário, a minha primeira especialização. Depois acabei fazendo direito de família e sucessões. E também trabalho bastante com a parte de contratos. E o Gabriel faz a parte do direito trabalhista, que complementa com o direito previdenciário. Perfeito. Então, a gente acaba atuando em diversos casos de forma conjunta, né? Porque as áreas não tem como, caminham juntas. E também ele faz a parte de civil e bancário, ações de consignados indevidos, então mais voltado para a parte do direito do consumidor. Ô, Rafa, e conta uma coisa, tem alguma área, assim, que tu não trabalharia? Não. Aqui a gente gosta de perguntas polêmicas. Sim, então, a área criminal. No começo, todos os nossos professores durante a faculdade dizem assim, você vai se casar vai namorar o direito penal, e vai casar com o direito civil. Porque realmente o direito penal ele é fascinante. Quando a gente está estudando ele, entendendo mais... A gente tem aquele negócio de justiceiro, né? De justiceiro. Vou contribuir com a sociedade, vou mudar o mundo. Vou defender todo mundo. Exato. E aí, quando a gente chega na prática, a gente acaba mudando um pouco, né? Realmente é uma área bem delicada. Exige muito, né? Mental, emocional. Principalmente emocional, eu acho. Né, e assim, hoje na nossa atuação como casal, trazer essa área para nós hoje não faz sentido, né? O desejo de ter família. Então, são áreas que a gente não atua, mas temos parceiros que atuam. Então, assim, surge um caso, a gente não deixa de atender, conversa com o cliente, mas direciona para um profissional que vai poder atendê-lo com excelência, né? Com realmente uma bagagem que vai dar segurança para o cliente. Uma coisa que a gente não faz realmente é atender um cliente que a gente sabe que não vai dar conta do recado. Ou que vocês não tenham prazer em fazer, né? Exato. Ô, Rafa, me conta uma coisa. Além do serviço eu tenho um problema e eu quero... ir lá e processar ou recorrer os meus direitos, né? Existem outros serviços hoje que o teu escritório de advocacia fornece? Por exemplo, eu, né, já fui cliente da Rafa e a Rafa fez uma orientação de um caso específico onde eu fiz uma consulta e, inclusive, fui muito bem orientada. Então, assim, isso é algo que tu fornece, que acontece bastante, porque eu não costumava ver esse tipo de serviço, né? Até quando eu fui, foi a minha prima que falou, eu disse, não, eu não quero entrar com processo. Eu queria conversar com alguém que me passasse confiança, que me orientasse. E aí ela disse, não, essa pessoa vai te ajudar. E foi muito bom pra mim. Já resolveu naquela conversa. Sim. Então, eu prego muito sobre advocacia preventiva. E gosto muito de resolver os conflitos de forma amigável. É uma dos pilares, né, base do escritório, procurar essa resolução prévia antes de entrar com o processo. Então, sim, a gente trabalha com essa parte preventiva, orientar o cliente, né? Sempre digo que, às vezes, o problema não precisa chegar na porta para a gente resolver ele. E é muito importante porque evita muitos danos também, né, Fá?
Tem inúmeros clientes que a gente conversa já prevendo o que pode acontecer e consegue resolver, às vezes consegue manter um relacionamento, porque nossa atuação não depende só das leis. Às vezes está acumulada com um profissional da psicologia, algum profissional médico. Então, a gente consegue, às vezes, nem é um problema jurídico que a pessoa está nos procurando, mas direcionar para o caminho certo. Olha, você está com um problema X, mas não é aqui, né, que a gente vai ter uma solução, mas tem um profissional X que pode te ajudar. Então, sim, a gente faz isso. E é uma das partes que eu mais gosto. É uma mediação, né? Uma mediação, exatamente. E o que é ruim, né, no meu ponto de vista, o que eu percebo é que nós estamos todos emaranhados, né? Somos seres humanos. Sim. Então, a gente procura um advogado, geralmente a gente está motivado, às vezes, de raiva ou de indignação. Sim. Ou com muito medo, né? Então, eu acho que precisa desse acolhimento e também desse olhar. Não é um caso de a gente ir lá e entrar com o processo em si, mas eu posso te auxiliar de outra forma, sendo uma mediadora nessa situação. Sim. Às vezes a gente é muito psicólogo também. Imagina, não tem como. Porque para dar a solução, a gente precisa entender a dor do cliente. Ouvir. E lá no fundo, né, às vezes tocar em algum assunto que não é legal, mas que a gente precisa estar ali para dar essa mão, puxar o cliente, levantá-lo e dizer, não, a gente consegue resolver, dá para dar um jeito, e intercalar com essas áreas multidisciplinares que vão somando no nosso trabalho. Então, é muito bacana. E isso não só para pessoas físicas, né? Às vezes a gente consegue fazer isso, né, com as pessoas jurídicas também, né? Às vezes a empresa, na rotina do seu dia a dia, não consegue parar para olhar para um problema que vai estourar, mas é bem importante que isso seja feito para que seja, né, sanado esse sangramento o mais rápido possível, quando ele já tiver estourado. Vocês atendem empresas também, né, Rafa? Também atendemos empresas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Tanto na manutenção, uma empresa que quer fazer um contrato com vocês e ter uma assessoria jurídica frequente, até para casos pontuais ou para mediação, né? A gente sabe que às vezes alguns desligamentos são bem difíceis, né? A empresa não sabe conduzir, porque é uma relação entre duas pessoas sempre, né? Sim, com então, certeza. Às vezes o dono da empresa tá chateado, o funcionário também, e se a gente não conduzir isso de maneira certa, vai acarretar num processo jurídico e danos para todo mundo. Sim, infelizmente acaba extrapolando a área profissional. A gente teve casos que foi para a esfera pessoal, ultrapassou o limite da empresa. Então, é bem importante essa negociação. Pontuais, mensalistas, a gente trabalha com mensalistas também. Atuamos também fazendo palestras, orientando empresas, clientes, né? Que às vezes tem uma MEI que tem prestadores de serviço. Então, a gente consegue ter uma gama bem, bem ampla para atender todas essas situações. E para dar esse suporte, né? Esse suporte, exatamente. Ô, Rafa, me conta uma coisa. Qual é o maior aprendizado, assim, da advocacia que tu teve até o momento, assim? Eu achei muito legal tu trazer isso da mediação, porque eu não vejo que seja um olhar de todos os advogados, né? Eu vejo que alguns advogados têm uma postura mais rígida, não tão flexível, né? Por que tu foi para esse lado da mediação? Assim, foi algum aprendizado que tu teve com algum cliente? Eu acho que, na verdade, isso tem muito a ver comigo, Fá. Desde pequena, eu sempre tive esse senso, esse desejo de justiça, como tu falaste, né? Mas de uma forma diferente. Mais humanizada, de olhar não só para a situação em si, mas para o lado emocional da situação. O que aquilo está gerando para aquelas pessoas, de que forma isso vai ajudá-las ou prejudicá-las. Então, eu sempre olho para cliente e penso, e se eu estivesse nessa posição? O que eu faria ou quem eu procuraria para resolver esse problema, né? Às vezes a gente fala, mas a gente não deve tomar a dor do cliente. Não, às vezes a gente precisa tomar a dor do cliente para que realmente ela seja trocar resolvida. de lugar um pouquinho, né? Voltar pro teu lugar de advogado, mas trocar de lugar um pouquinho, né? Pra entender o outro lado, né? Eu acho que é fundamental. Antigamente, as pessoas às vezes têm uma visão de que o advogado é malandro, né? Golpista. E, infelizmente tem um pouco disso na nossa sociedade ainda. Mas eu não consigo vir atender um cliente e não falar a verdade para ele. Às vezes é interessante, né? Ah, não, dá para fazer. Não.
Se eu vejo que não dá para fazer, eu não vou fazer. Eu não vou levar isso para frente. Às vezes o cliente sai até frustrado. Porque ele queria entrar com aquele processo, mas ele só vai perder, se incomodar, gastar dinheiro. Exatamente. E tem outros caminhos, né? Exato, exatamente isso. Às vezes o cliente sai frustrado porque ele tá com aquele espírito, né, de combativo. Mas eu digo, não é o caminho adequado para resolver essa situação. Eu sempre falo que toda profissão empreende melhor quem coloca o cliente no centro, né? Então, assim, não é as leis no centro, Sim. Não é os processos no centro. Porque se a gente for olhar para tudo que é certo, meu Deus, né? É tudo a ferro e fogo, unha por unha, dente por dente, olho por olho. Exato, e não é bem por aí. E escutar o contexto é diferente, né? Das pessoas, entender a história. E quando traz, né? Às vezes a gente, conversando com o cliente, a gente fala, não, mas a gente pode agendar um dia para você trazer outra parte pra gente conversar. O que você isso acha? É uma verdadeira mediação. O que você acha? Então traz, às vezes, o marido que tá para ser ex-marido, às vezes a gente conversa, busca solução. E às vezes termina o casamento? Sim, termina o casamento, mas não do jeito que tava. Numa boa. Porque existem filhos, existem vínculos que não são quebrados, enfim. Então, isso é gratificante. Saber que, apesar da dor daquele momento, a gente consegue trazer um conforto para o cliente e tentar realmente mediar a situação de uma maneira menos jurídica, né? Porque não é sobre lei que a gente está falando naquele momento. Exato, é sobre pessoas, né? Sobre pessoas. Ô, Rafa, e já teve, não precisa tu trazer nomes, né? Mas já teve algum caso aqui que tu te sentiu verdadeiramente tocada, assim? Meu Deus, assim, que eu digo que a gente se emaranha às vezes, né, no cliente. Sim, na verdade são vários casos. Inclusive, teve um caso que eu concluí essa semana, que é uma cliente que eu venho acompanhando faz 3 anos. Ela chegou sem expectativa nenhuma de direito, é um caso previdenciário. Não tinha expectativa nenhuma de direito, uma pessoa que teve paralisia infantil quando era criança, né? E hoje já é uma mulher adulta, sem condições de trabalhar. E a gente começou a trabalhar naquele caso para ver o que poderia ser feito. Então, a gente iniciou com uma programação para fazer um auxílio-doença. Ela entrou em benefício, foi cancelado, a gente recorreu, até converter hoje, após 3 anos, numa aposentadoria por invalidez. Era uma pessoa que não tinha crença nenhuma de que poderia dar certo, já desacreditada de outros profissionais que diziam que não daria certo. E recebê-la no meu escritório para dizer que ela estava aposentada é gratificante, porque ver a emoção no rosto, o cliente te abraçar, sentir que ele tá realmente do teu lado, do lado dele, para mim isso não tem preço, sabe? É realmente gratificante, mexe comigo, porque é a diferença que eu faço na vida das pessoas. Isso para uma vida toda, né, Rafa? Uma vida toda. Porque não é um caso específico e pontual que vai se resolver ali, né? Não que os outros casos sejam menos importantes, né? Mas num caso como esse, uma pessoa sem recurso, né? Que não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir fazer uma carreira, uma profissão, é quase que tirar a esperança dessa pessoa, né? E nem condições de se reabilitar, que é o mais difícil. Então, saber que você tá cumprindo com a diferença na vida daquela pessoa e que ela vai ter tranquilidade de fazer um tratamento, porque sabe que o dinheirinho vai estar lá todo mês, é realmente gratificante. Lindo. Rafa, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Eu sei que tem várias mulheres nos ouvindo que são empreendedoras aqui no nosso canal. Então, assim, mulheres que talvez estejam procurando um direito mais acolhedor, mais humanizado, que talvez tenham uma questão, seja com funcionário, seja com marido, ex-marido, né? Ou filhos, né? Que a gente sabe que tem várias questões aí. Deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo. O que eu gostaria de dizer é que tudo existe uma solução na vida. Para tudo a gente tem um jeito de consertar, arrumar. E nem tudo na vida é tão difícil quanto parece. Acredito que os sonhos, eles podem renascer. Às vezes por meio de uma consulta jurídica, a gente sai de lá com inúmeras outras situações. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com um cliente que vai lá, às vezes, para tirar uma dúvida pontual. E entrego lá, às vezes, referências da minha vida que podem ajudar aquela pessoa. É difícil a gente chegar a ter um advogado, existe uma resistência, mas somos profissionais humanos.
trazemos uma bagagem muito grande, familiar, e queremos acolher também o cliente. Não só reverter um cliente, né? Mas sim acolhê-lo também. Eu ouvi uma vez de um mentor meu e é uma frase que eu levo pra vida, assim. É do conflito que vem a boa solução. Que a gente pensa que do conflito vai vir mais conflito. Sim. Só se você estiver com o advogado errado, né, Rafa? Sim. Rafa, deixa as redes sociais e os contatos aí pro pessoal procurar. Então, o nosso Instagram é o @riquembatistaadv. Ali no nosso perfil você consegue acessar o nosso WhatsApp, conversar diretamente com a gente, e também temos um YouTube, também Riquem Batista Advogados. Ali a gente compartilha os conteúdos, vídeos que a gente faz, o nosso Instagram também, várias dicas, vários direitos que você tem, às vezes nem sabe. Muitos conteúdos. Obrigada, Rafa, foi um prazer. Eu que agradeço, Fal. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Você acabou de ouvir aqui um episódio da Rafaela Riquem, que é advogada. Se você gostou, não esquece de curtir aqui e se inscrever no canal para você ficar por dentro dos próximos episódios que vamos trazer.